27 de março de 2025, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Denise Romaciotti estava tensa, ansiosa. Perseguida por um paciente apaixonado, a biomédica temia pelo pior, temia pela morte. E seu medo era mais que apenas uma sensação, era uma premonição. Confira a entrevista em 2 partes que fiz com a mãe de Denise, que fala da filha, do passado e de um futuro não mais tão feliz. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste encontro que eu sempre digo que eu não gostaria de ter, que é com a Denise, a mãe da Denise. A mãe da Denise, sem o óculos eu realmente não consigo enxergar nada, mãe da Denise Romaciotti Calazans, que morreu agora em março de 2025. É tudo muito recente, então, Denise, seja infelizmente bem-vinda ao canal. Você até me falou um pouco antes que você estava preocupada se ia chorar. Não, aqui a casa é sua. Estranho seria se você não estivesse do jeito que você está, uma vez que você não só tem que chorar a morte de uma filha, mas principalmente esperar pela justiça ser feita. Então, seja bem-vinda ao canal. Muito obrigada. Assim, eu estou lutando muito, né, para que eles sejam presos, e me falaram muito sobre o seu canal, muito e muito bem. Muito obrigado, fico Eu agradecido. estava muito perdida, e aí as pessoas começaram a te mandar e-mail e te marcar nas minhas postagens. E até que a sua equipe entrou em contato comigo, e eu agradeço muito, porque aí eu fui ver a sua página, a minha filha te seguia, e eu não Meu sabia. Deus. A clínica dela te seguia, e eu não sabia. Aí eu fui ver ela lá nos seguidores que eu conheço, tem ela. Eu não conheci, então muita gente marcou e a sua equipe foi muito gentil comigo, entrou em contato comigo, Alan, acho que é Alan, né, o nome, É o Alan, Alan foi ótimo. A Maiara entrou em contato comigo, também. foram muito bacanas, e eu agradeço muito. Eu que agradeço. Sua filha tinha quantos anos quando tudo aconteceu? Então, ela 37, ela tinha acabado de fazer 37 no fim do ano. Denise, até achei, a gente ficou até em dúvida, mas a mãe também chama Denise, ela também chama Denise, e aí me contaram qual é o motivo de a sua filha chamar Denise? Então, eu tinha escolhido outro nome para ela, seria Jéssica. Mas eu tenho 3 filhos, 2 homens, e ela era minha única menina. O mais velho, eu tinha posto o nome do pai, que era Carlos. Aí, quando ele foi me visitar no hospital, ele tinha posto o nome da minha filha de Denise em homenagem a mim. Aí ficou Denise Romaciotti Calazans. Eu sou Denise Romaciotti da Silva. Entendi. E a nossa voz, ela parecia comigo, ficou muito igual. Então foi uma homenagem do seu marido, a sua filha, que era uma homenagem a você, e aí fica ainda mais forte, porque você sempre será Denise, e toda vez que você assinar o seu nome, alguém te chamar, você vai ter a eterna lembrança prazerosa também da sua filha. E ela, quando criança, treinou a assinatura para ficar igualzinha a minha. Nossa. Claro que não fica igual, né? Mas ela assinava muito parecida com a minha assinatura. E ela gostava de parecer comigo, de ter esse nome, Denise. Pelo menos essas boas. Eu quero conhecer mais essas boas lembranças. Antes da gente saber tudo que aconteceu naquele 27 de março de 2025, eu quero conhecer a Denise. Foi tudo muito ontem, então colocar ela no passado ainda é muito difícil. Então eu queria saber quem é essa sua filha de 37 anos, que tem o mesmo nome da mãe, em homenagem à mãe, dado pelo pai. Quem é essa mulher? Eu sei que ela era uma biomédica. Qual a história dela? Quem é a Denise? Me apresente a ela, por favor. Então, ela era uma menina muito, muito, muito estudiosa, sonhadora,
Nós temos uma vida simples, o pai dela tinha uma vida mais confortável, porém, na separação, ela preferiu ficar comigo porque ela era muito agarrada comigo. E, em preferir ficar comigo, ela teve que aceitar também a situação financeira, que era muito difícil. E aí ela era muito sonhadora, muito esforçada, e ela foi fazer faculdade de Direito, aí no terceiro, com 17 anos, aí no terceiro período, ela já era até a monitora da turma, aí a tia falou, Denise, ela era muito, muito, muito bonita, bonita de rosto, de cabelo, de cor, assim, uma morena alta, ela tinha 1,71 m, porque eu sou filha de índio com italiano, então ela nasceu assim, uma mistura, aquele cabelão liso, até a cintura de índio, e assim, uns tons assim misturados, porque o meu pai era índio, filho de índio, e a minha mãe, italiana, filha de italiano, por isso o Ramaciotti. Entendi. E aí ela nasceu assim, muito bonita, ela chamava muita atenção, e aí ela com, entrou na faculdade, ela era muito inteligente, aí ela entrou na faculdade de Direito, aí o pessoal falou, Denise, você é muito bonita, vai para a área de estética, que tinha acabado de inaugurar. Aí ela foi fazer estética, trancou Direito, foi fazer estética em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí, na área da estética, meio que ela se encontrou, porque ela amava, as pessoas se desabafavam com ela, então ela falava com as pessoas, e ela sempre botava todo mundo para cima. Não, você é linda. Ela sempre achava alguma qualidade na pessoa, para que a pessoa não só tratasse da aparência, mas também saísse de lá bem. Por isso que no enterro, as pessoas me mandam, eu não consigo. Tem um dia que alguém não me mande mensagem falando, eu não acredito, eu acho que ela vai voltar, eu acho que ela está fazendo um curso, porque ela sempre falava o seu melhor. Tipo assim, ela tinha paciente de tudo, tudo que é raça, tudo que é sexo, tudo que é cor. E todo mundo para ela era muito engraçada, tratava todo mundo assim, muito bem, ao ponto das pessoas confundirem, eu estou falando do sexo masculino, né? Confundirem que o tratamento, aí ela tinha que falar, não, você aí ficava tudo bem, entendeu? Por ela ser muito Confundirem o bonita. quê? Como ela era muito, muito solista, muito gentil, confundiam como se fosse Aí paquera, é isso? isso, ela recebia muita cantada dentro do consultório dela, porque as pessoas. E também pelo toque, né? Por ser mulher, ser bonita. Aí eu sempre, às vezes, tinha câmera. Se demorasse, eu olhava pela câmera ou eu entrava na sala dela, porque eu trabalhava com ela. Entendeu? Aí eu tinha medo, então aí eu, quando era algum homem sozinho, aí ou ela falava assim, mãe, fica lá comigo. Aí eu ficava na avaliação, no tratamento, por causa dessas coisas, entendeu? Ela chamava muita atenção, muita, assim, a beleza dela chamava muita atenção porque era natural, entendeu? O corpo, a altura. Aí eu sempre ficava do lado dela. Eu era meio que aquela mãe mesma, né? E eu tinha orgulho da minha filha, porque ela lutou muito. A minha filha tinha. Aí ela fez faculdade de estética, Então ela e fez aí, primeiro a faculdade de Direito, ela terminou? não, aí ela trancou direito no quarto período e foi para estética. Aí fez a faculdade de estética. Aí depois da estética, ela fez biomedicina. Aí se formou em biomedicina. E nesse intervalo, ela fez 40 especializações, 2 pós e um mestrado. Nossa. E estava fazendo agora a faculdade de odonto, porque ela gostava de cuidar. E aí ela falava, mãe, eu quero pegar aquelas pessoas acidentadas na Dutra, que acaba com o rosto, tem acidente de moto, e eu quero fazer bucomaxilo para operar essas pessoas. E aí ela estava fazendo faculdade de odonto, e a intenção dela era pegar acidentado, que ela amava a face. Na estética, na biomedicina, ela fez a biomedicina estética voltada para fazer fio, e aí ela fez uma pós em ozônio porque ela queria tratar pessoas com necrose, diabetes, que não precisasse. Ela tratou pessoas e pessoas não precisaram perder o pé. Até a ex-namorada do meu filho ia perder o seio, uma cirurgia plástica, estava necrosando, o médico mandou ela internar para arrancar a prótese, arrancar. E ela falou, não, eu vou cuidar. E ela cuidou com
com ozônio e com toda essa que ela aprendeu na pós de ozônio, né? E a menina tá com o seio perfeito. Essa moça queria arrancar a perna, tá perfeita. Mandava foto para ela na academia. Então ela era muito querida porque ela queria ajudar. Tanto que as pessoas falam, Denise, a Denise não era para esse mundo. Ela era boa demais. Ela era chegava a ser boba, entendeu? Ela acreditava. Eu que tinha que falar para ela, Denise, ó, cuidado, isso, aquilo, essa pessoa, que ela achava que o ser humano era bom, entendeu? Eu já tinha 3 pés atrás. E aí eu ficava orientando ela, falava, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa outra pessoa. E depois que ela morreu, eu vi que muita gente que estava perto dela, tipo assim, não era nem pelo amor e amizade, era mais pelo que ela proporcionava, porque agora que ela morreu, as pessoas simplesmente, olha, por ela ter uma clínica, ela assinou para muita gente se formar, pessoas que eu talvez não assinasse eu esqueci o nome, o estágio, ela Ah, não, tá. mãe. Eu sei a luta que ela teve para pagar a faculdade. Não, eu vou ajudar, eu vou assinar, eu vou formar. Eu falava, Denise, mas ela nem vem aqui fazer estágio, ela não entende nada. Ela, não, mãe, é porque ela é ocupada. Ela sempre dava um jeito para ajudar, entendeu? Era como se ela fosse o coração e eu fosse a razão. E aí, a maioria dessas que ela ensinou, se formou, tipo, entendeu? E aí eu falei até outro dia, eu falei, se eu pudesse voltar no tempo e falar, minha filha, ó, isso aqui, orientar, né? Falar, ó, isso aqui é assim, essa aqui é assim, esse aqui é assim, esse aqui é assim, para ela ter sido menos boa ou menos boba, eu faria, mas é bom que eu que estou vendo as pessoas, né? E por outro lado é ruim, porque tanta gente que ela. A minha filha pagava faculdade para os outros, curso profissional, ela adorava estudo. As pessoas chegavam, eu quero fazer um curso. Vai lá, eu pago. Curso de enfermagem, faculdade, curso profissionalizante. Eu estou desempregada. Não, eu te dou um salário mínimo por mês para você, até você conseguir. Ela era nesse nível. E às vezes ela fazia isso escondido de mim, que eu falava, Denise, a pessoa não está trabalhando para você, como é que você vai dar um salário mínimo para ela? Não, mãe, é até ela conseguir um emprego. Porque ela mora sozinha, ela tem filho, ela sempre, entendeu? Aí todo mundo ia lá, quando eu não estava e conseguia, porque o coração dela era muito bom, ela era boba. E aí, voltando ao estudo, aí a minha filha para estudar, assim, foi muito difícil, né? Porque ela foi vender bijuteria, ela fazia coisas artesanais, bolsinha, até de caixa de leite mesmo, e vendia na escola, para pagar os estudos, foi trabalhar em sapataria. E aí ela conseguiu fazer a primeira faculdade, aí montou o primeiro espaço dela, que ela disse que botou em homenagem a mim, Espaço Denise Ramaciotti. E assim, ela atendia no meio das caixas, assim, começou do zero mesmo. Até que ela montou a segunda clínica, que já era mais bonita, assim, do jeito que ela queria. Ela dormia no trabalho. Às vezes eu vinha embora 1h30 da manhã, ela dormia lá para atender no dia seguinte, 7h30. E aí, na segunda clínica, ela atendia as pessoas trabalhando e ela atendia e ia pagando o profissional com o dinheiro que entrava. Ela era nesse nível, muito esforçada, muito sonhadora, nossa. E ela falava para mim, mãe, a gente vai viajar, eu vou te levar para conhecer a Itália. Essa viagem não aconteceu. O sonho dela era conhecer a França. E ela falava para mim, mãe, você nunca vai ficar sozinha. Eu tenho essa casa que eu moro,
tem um quintal, né? Aí ela falava assim, eu vou construir lá atrás, a sua vai ser embaixo, a minha vai ser em cima. Porque os meus irmãos, mãe, vão casar e vão embora, e eles vão pensar só nele, na mulher dele, e ela falava, filho não dá lucro, porque quando cresce, ela falava, tu investe teu melhor tempo, teu dinheiro, quando cresce, arruma uma mulher ou um marido e vai embora. Gasta todo o teu investimento com uma pessoa que não gastou nada com ela. Eu Adorei. não, ela falava isso, ela falou, mãe, qual o lucro que filho tem, mãe? Filho não dá lucro, só dá despesa. Aí, na hora de te ajudar e de cuidar de você, eles vão arrumar uma mulher e vão embora. Eu não, eu vou ficar contigo, a gente vai construir lá atrás. E aí veio a pandemia. A pandemia quebrou a clínica dela. Muitos clientes dela perderam emprego, empresários com uma situação financeira muito boa faliram de uma maneira assim absurda. Faliram, muita gente foi mandada embora das empresas. E aí o movimento que era assim, às vezes de fazer fila, começou a ficar assim, bem pouco. E aí ela falava, mãe, eu vou me levantar de novo, vai dar a situação vai melhorar, eu vou fazer. O sonho dela era me dar uma casa. A gente vai ter uma casa e eu vou morar com você para sempre. Aí ela falava, mãe, você não pode morrer primeiro que eu, porque eu não vou aguentar. Ela falava, que é isso, Denise? Você vai casar, vai ter seus filhos, vai ter sua família. O certo é os pais irem primeiro. Ela, não, mãe, eu não vou aguentar. Porque a gente... Ela dormia comigo no meu quarto aqui. A gente dormia junto, tomava café da manhã junto. E eu trabalhava com ela, a gente trabalhava junto, almoçava junto, voltava junto. Conversava sobre tudo junto. Jantava junto. E ela dormia aqui. Então era dia e noite junto com ela. Então, para mim, eu sei que não é mais ninguém, né? Eu acho que quem mais sente a perda são os pais. Claro. Muito mais a mãe. Para mim, a perda dela está sendo absurda. Porque ela sempre, como ela era assim, uma pessoa que sempre te botava para cima, se eu pintasse o cabelo, ela falava, mãe, seu cabelo tá lindo. Não, mãe, você é linda, mãe. Ó, não sei o quê. Ai, mãe, você tá tão magrinha, mãe, você tá tão bonita. Todo dia eu ouvia isso. Eu falava, filha, você que é linda, você é tão linda. Ela, ai, você acha? Eu sou linda porque eu pareço com você. E aí ela ia para São Paulo. Minha filha começou a faculdade, ela só tinha uma sandália. Eu chamava até ela de sandália de Jesus, porque ela era de couro e amarrava na perna, era a única que ela tinha. E ela ia com aquela mesma sandália. Aí, nesse inteirinho das faculdades, ela foi fazendo especializações, porque ela tinha muita preocupação, tipo, de mexer no seu rosto. Ela sabia muito, nossa, de mexer no seu rosto. Às vezes ela pegava a harmonização facial, que a pessoa usou o produto errado, aí a boca, em vez de ficar modelada, ficava ao contrário. Ela falava assim, usou o produto de não sei o que, vem que eu conserto. Ela consertava a harmonização, que deixava a pessoa com um cara Ficava assim. desarmonizado, não ficava harmonizado. É. Aí ela consertava, olha, aqui tá demais, vamos tirar. Ela era muito, mas é porque ela tinha se especializado muito. Eu tinha estudado bastante. Ela teve namorados, ela estava namorando, ela tem filhos. Então, ela foi noiva por 11 anos. Nossa. E o sonho dela era ter uma família, era casar e ter filho. Só que o noivo dela, não sei, talvez não tivesse a mesma visão, não caminhasse na mesma estrada com ela. E aí ela ficou grávida e ficou muito feliz. Aí deu de presente para mim, para os tios, para a avó, para avisar que estava grávida, né? É, aí, com 3 para 4 meses, ela perdeu o bebê. Aí ela meio que surtou, porque o casamento não saiu, ainda perdeu o filho, aí ela entrou em depressão profunda.
profunda mesmo, de cortar o cabelo com faca. Aí eu fui e falei, não, você vai para psiquiatra. Aí levei para psiquiatra, lá no psiquiatra, o psiquiatra já medicou ela, falou, ela está com depressão profunda. E aí ela terminou esse noivado, porque perdeu 11 anos, né? E aí agora ele já está até com outra mulher, com filho, e ela tem meses só de morta. E Era recente a separação? acho que E, tinha, e a perda do bebê? a perda do bebê foi na pandemia, acho que foi depois da pandemia. Tá recente, e agora? E a separação tem 1 ano e pouco, 2 anos. E aí ele já tem outra pessoa, já está vivendo a vida. E por isso que eu falo, quem fica mesmo com luto é a mãe e o pai. É, mas eu acho que mais é a mãe mesmo, porque todo mundo segue a vida, né? E não é que eu diga que não tenha que seguir a vida, só que pra gente, parece que você está carregando uma tonelada, enquanto os outros estão Sim. correndo, você carrega um morro, você não consegue. Não critico que as pessoas continuem suas vidas, né? Porque o luto acho que é muito pessoal. E E Denise, tem um ponto muito mais forte que é o seguinte: você não enterrou uma filha porque ela ficou doente. Você exatamente, não enterrou uma filha porque num acidente ela perdeu a vida. Você enterrou uma filha porque o crime atravessou o caminho dela e decidiu que ela seria finalizada ali. Então você carrega um luto e você carrega a espera de justiça. São dois fardos muito pesados. exatamente, Então é por isso que você tem. Senão você poderia estar chorando a saudade, sentindo a falta, mas não além de sentir a falta, a saudade de algo que não deveria estar sentindo, porque ela não deveria ter morrido, você ainda precisa esperar por uma justiça por um crime. Eu queria entender o seguinte, aquele dia 27 de março, o que aconteceu no dia 27 de março de 2025? Então, eu só tive noção da gravidade porque ela tentava me poupar. Por quê? Porque eu já operei a cabeça 2 vezes, eu já tive câncer na tireoide. Então, por várias coisas, ela tentava me poupar. Eu só tive noção da gravidade da perseguição quando eu estive na polícia para dar o meu depoimento e quando eu peguei o celular dela. A polícia sabia de tudo. 15 dias antes, ela já estava com medo. O quadro depressivo dela voltou. Ela voltou a ter depressão profunda, que ela já estava legal. Ela tinha TDAH e depressão profunda. Aí ela voltou. Isso tudo eu li no celular. Ela marcando consulta com o psiquiatra, falando com as pessoas. Nossa. E ela falava, mãe, eu tô com muito medo. Você vai comigo? Eu falo, claro. Mas ela não abria que essa Lívia mandava foto com arma para ela. Esse Marcelo falava que não tinha medo da polícia, que ia pegar ela. Só que a polícia sabia. A gente foi na 52, 15 dias antes. Denunciamos, aí eles colocaram como crime de perseguição, só que eles pagam para ver, mas eles pagam para ver com a vida dos outros, eles não pagam para ver com a vida deles ou com a da família deles. 15 dias, eu fui com ela chorou lá. Então Na... só deixa eu organizar melhor para eu entender as pessoas também e você poder contar a história de uma maneira que a gente vai entrando. Então a Denise a gente já conheceu, sabemos de uma mulher esforçadíssima, estudiosa, brilhante, bonita pela vida e a vida pela beleza. Como que ela vai cruzar as pessoas que vão findar a vida dela e por quê? Quem são o Marcelo e a Lívia? Então, ela foi convidada, pelo que eu sei. Eu vou te contar o que eu sei. Claro, lógico. Entendeu? Ela foi convidada para a inauguração de um barzinho da amiga de uma paciente dela, na mesma calçada que esse Marcelo tinha uma imobiliária. Aí esse Marcelo a viu, e aí acho que ele. Se encantou. E ele. Eu não posso falar coisas que ele me falou quando eu o conheci sobre antigos empregos dele, mas ele tinha a mulher como ele na cabeça dele, acho que ele achava que todas
era como se fosse prostituta, né? Mulher fácil de você. E aí ele viu minha filha e procurou saber sobre ela. Isso E de aí, que época? Quanto tempo antes da morte dela? ano passado, Porque ela morre em março, isso que é ela morreu novembro, esse ano. Isso foi ano passado. final Não do sei se. ano? Não, foi. Para entender quanto tempo que existiu de perseguição. Da... A de perseguição foi do final do ano passado para cá. Mas que ele foi na consulta foi antes do meio do ano. Aí ele Então, procurou mas só que antes disso tem essa festa de inauguração de um bar, que e ela vai. a Denise O vai, cliente dela chamou. e lá ela vai conhecer o Marcelo, é isso? Não, ela foi nessa inauguração, ela nem sabia quem era ele. Aí ele a viu, aí acho que ele procurou saber alguma coisa dela com a dona do bar e foi na clínica dela se passando por paciente. Você chegou Aí a foi na conhecer clínica, ele. Você conheci. trabalhava com ele, você abriu a ficha dele. Não, não, nesse dia eu não estava, eu não fui. Aí ele marcou a consulta, foi lá, fez a avaliação, falou que queria botar fio, fazer botox, e fez aquela avaliação toda, pediu se ela dava desconto. E aí começou a se fazer de amigo, para entrar na vida dela, entendeu? Aí, isso ela me contou que ele tinha ido na clínica e feito avaliação, foi assim que ela o conheceu, ela não o conhecia. Mas ele procurou informações sobre ela e foi lá. E aí eles E tiveram um relacionamento? nunca. Aí, nesse intervalo, eu não sei que tipo de relacionamento ele tem com a mulher dele, que é tipo assim, não sei se é um relacionamento aberto. Nesse intervalo, não sei se ele estava com ela. Aí ele foi se passar por paciente. E a minha filha sabia separar muito esse negócio de paciente De e paquera. homem, porque ela ganhava muita cantada, muito presente, buquê de flores, muita coisa, entendeu? E ela gostava do noivo ainda. Então ela meio que. E ele, se você ver a foto, ele não é um homem que tenha nenhum nada assim atrativo, né? Ele é muito feio assim, eu tô falando no sentido assim, se tivesse alguma coisa que levasse a atrair, Não, entendi. ah, Ele não tem nada que atraísse. Ele é é, feio. ele é muito feio. E de perto, ele é uma pessoa extremamente assim, você conversando com ele, antes do assassinato, quando eu conversei com ele, não sei se é porque ele tem envolvimento político, tinha a imobiliária, então ele era uma pessoa extremamente arrogante, muito grosseira. E assim agressivo no falar, então ficava muito difícil de você desenvolver um sentimento amoroso por ele nesse sentido. Você desenvolvia o profissional, porque aí ela era profissional, ele foi como cliente, então ela tinha que tratar bem. Mas para trazer para a vida a personalidade dele não dava, ele era muito difícil, entendeu? Porque o pouco que eu conheci, eu achei, até falei para ela, se afasta desse homem. Esse homem tem uma coisa ruim. Ela, não, mãe, ele é só meu paciente, ele vai fazer fio, não sei o quê. Que ela achava que todo mundo. Aí eu, não, Denise, esse cara, ele tem uma coisa e para mim ele está fingindo ser teu paciente porque ele quer estar perto de você, ele quer Ele mostrar começou você. a ir direto na clínica? É assim que você conhece ele? Ele começou a ir direto, ele começou a mandar mensagem, ser solícito. Aí, se o carro dela quebrasse, ele, não, pode usar o meu, eu te empresto o meu. Começou. Aí, a antiga clínica dela, a dona quis, mandou uma pessoa lá que ela queria vender, que ela estava precisando de dinheiro e perguntou se a gente queria comprar. Aí ela falou assim, olha, eu não tenho como comprar. Ela queria 200 acho que era 230 mil à vista, 250, não sei, ela não tem como comprar. Depois da pandemia, o movimento caiu muito e tal. Aí ela deu um prazo para a gente desocupar. Isso que eu acho que também abalou mais o emocional dela. Aí ela foi para um outro lugar
que até o rapaz que foi lá ofereceu, ele falou, eu tenho umas salas, se você quiser botar seu maquinário, porque ela tinha muito maquinário, que inclusive está aqui em casa, eu até botei à venda. Se você quiser deixar lá e recomeçar lá e tal, e o prédio dele estava muito destruído, precisava fazer muita reforma. E aí esse Marcelo mentiu, falou, não, eu tenho uma loja de material de construção, eu mando o material para você e depois você vai pagando. E aí indicou um pedreiro, que é o que está no processo também, que era amigo dele. E o que precisar de material, o Afonso, ele fala comigo e eu mando. Só que é, foi muita perda para ela, entendeu? Perdeu o noivado, perdeu o filho, perdeu a clínica. E aí, tipo assim, ela estava lutando para, tipo, não afundar. E aí ela acreditava no pedreiro, que eu acho que o Marcelo pediu o pedreiro para... diz que eu mandei o material, que é para fazer aquele papel de que, pô, eu ajudei para ir chegando no coração dela. E aí ela acreditava que ele realmente estava mandando material. Só que a gente foi descobrir, e muita coisa eu descobri depois que ela foi morta, que não havia ajuda. Ele não tem loja de material de construção, a imobiliária dele foi fechada, e as pessoas estão falando que quem está mantendo ele escondido com ajuda financeira são os políticos de Nova Iguaçu que ele tem amizade. Isso aí eu não posso provar, mas eu ouvi isso dentro da Câmara. Eu fui na Câmara, pedi ajuda, pedi emprego, porque eu trabalhava com ela, a clínica fechou. E aí falaram, porque ela era muito conhecida aqui em Nova Iguaçu, muito conhecida na Baixada, ela dominava a área da estética. E aí falaram, Denise, me deram o nome de 2 políticos que eram amicíssimos dele, e falaram, provavelmente, porque a imobiliária fechou, que a polícia está batendo lá, né? A civil está indo lá direto. Mas isso Aí fechou fala, agora depois do crime. depois do assassinato. Então, Aí falou, falou? não, porque ele tentou, ele era muito bem relacionado com política. Ele tinha cargo na prefeitura. Eu queria antes do Sim, crime até chegar no crime. Aí o Marcelo, ele começa a perseguir, é uma palavra que eu poderia usar, mas antes de ser como um stalker, ele estava tentando chegar perto da Denise, mandando mensagem, se colocando solícito para ajudar ela na nova clínica que ela precisaria mudar, por conta da proprietária da clínica anterior pedir a casa. E ele ia à sua casa, ele frequentava a casa de não, vocês, não, ele saía não, para jantar com a Denise, nada. não. Ele começou a ser solícito, a antiga proprietária vendeu a sala. Aí a gente precisou sair porque a gente não tinha esse valor para comprar. Primeira oferta é do inquilino, né? E aí a gente saiu, desocupou, ela vendeu. Fomos para esse prédio que precisava de obras. Aí ele indicou um pedreiro para a Denise, falou que era muito bom e a Denise colocou. Esse pedreiro, ele pediu para o pedreiro para passar a imagem de que ele estava dando um suporte na obra. Como a minha filha ia na obra hoje aí, tipo, não ia, e amanhã, aí o pedreiro falava, tanto que no depoimento o pedreiro falou que não houve isso. Aí o pedreiro consertou a história. Provou que minha filha que comprava, minha filha que pagava, e eu tenho as notas fiscais aqui, eu achei tudo. Aí, antes do assassinato, ele fazia desse jeito, ele parecia ser uma pessoa, assim, maravilhosa com ela, tipo, não no sentido, assim, maravilhoso, mas, tipo assim, uma pessoa, pô, legal, pessoa maneira, né, tá interessado no meu... E ele não mandava nada e falava para ela assim, não, deixa aí, quando você começar a atender, você me paga. Mas pagar o quê? Se o pedreiro falou, depois a gente vai saber que não houve essa ajuda. Mas até então, na cabeça dela, aí o pedreiro falou assim: ele está dizendo para todo mundo que você é namorada dele, que ele está fazendo sua coisa de estética. Ela, que isso? Aí ele voltou com a esposa. Ele é casado. Aí nesse interim, ela foi bloqueou ele. Não, aí teve um dia
que ele convidou ela para jantar. Aí ela falou assim: mãe, vamos comigo? Aí eu fui, que eu não o conhecia. E fui na imobiliária dele, que ele Mas queria você não apresentar conhecia ele uma. da clínica? Que ele ia na a clínica. Não, a clínica já tinha fechado, estava em reforma outra. Tá, mas quando ele vai a primeira vez, estava na clínica ainda. A clínica, essa clínica bonita que tinha Isso. no Mas Le você Monde, nunca encontrou com ele na clínica. tinha visto ele. Tá, então daí você vai, ele chamou ela para jantar e você falou, vamos, que eu também não conheço ele. É aí que você vai Não, conhecer ele. aí nessa obra, quando ele soube que ela ia fazer a obra, ele indicou esse pedreiro. Aí fizeram amizade, Tá. através dessa indicação. Aí ele convidou ela para ir na imobiliária, porque ele ia apresentar uma paciente para ela, que é até a mãe de uma pessoa famosa, e ela me chamou para eu ir. Aí eu fui com ela na imobiliária, ficamos lá a tarde inteira para conhecer a mulher, que inclusive para conhecer a mulher, conhecemos e viemos embora. Aí ele nesse dia que essa mulher estava lá, que o marido dela chegou com ela, ele falou assim: vamos jantar. Aí ela falou assim: mãe, vamos comigo. Aí essa mulher foi com o marido, eu fui com ela e ele foi. Aí lá quando ele bebeu, foi E onde a ele esposa começou a falar. dele, a Lívia, não foi. Estavam separados. Tá. Estavam separados e a Lívia já morava com outro homem. Nossa, Ela morava com outro homem. Por isso que eu estou te falando, eu acho que eles tinham um relacionamento aberto. Ela morava com outro homem e ele estava separado. E aí, até então, ele ainda não tinha dado em cima da minha filha abertamente. Ele estava só se mostrando gentil, amigo, solícito. Aí ela falou: mãe, vamos comigo. Aí eu falei: vamos. Aí fui com ela, porque eu era muito assim, tipo, protetora, né? E eu maldava tudo. Aí eu falei: vamos. Aí lá ele bebeu um pouco e começou a falar a maneira como ele via as mulheres, né? E eu, como eu não bebo, eu fiquei prestando atenção em tudo que ele falava. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: se afasta desse homem. Esse homem está usando você, está usando a amizade para fingir que é alguma coisa sua, e eu não gostei dele. E nem da maneira como ele falou, e nem do que ele fazia. Porque lá ele bebeu e ele contou muita coisa. Inclusive como ele agia com as mulheres e como ele via as mulheres, né? Tanto que ele acabou matando minha filha. Ele via as mulheres, tinha que sair com ele, tinha que sair com ele, porque se não saísse com ele, isso ele falou para mim quando ele bebeu. Não estou inventando, não. Foi no Rancho Novo, ele bebeu bastante, e aí ele falou da vida passada dele, o que ele fazia, como ele agia, e E não que as saísse mulheres com tinham ele. que sair com ele, o que aconteceu? Se não saísse, ele batia nelas, ele Nossa. agredia. É, foi o que ele falou para mim. E se eu falar o que ele falou, pega para mim, né? É, não, pode seguir, é. Melhor não contar o que ele contou, porque ele pode alegar que eu estou difamando ele. Tá, não, Mas podemos seguir. aí ele disse que partia para a parte agressiva, né? Mas isso ele me contou no jantar. Aí eu falei: minha filha, se afasta desse homem, pelo amor de Deus. Se afasta desse homem, porque eu não gostei dele. E aí as amigas dela, a dona desse bar, falou a mesma coisa: Denise, esse cara tem uma coisa muito ruim. Se afasta dele, ele está usando a tua aparência para fingir que está com você, para. Aí a moça do bar falou a mesma coisa que eu, e essa própria cliente que ele apresentou, que é mãe de um artista famoso, falou para minha filha, Denise, que ela viu que a minha filha era muito boazinha. Ela falou: Denise, se afasta dele. E ela era amiga dele. Falou: Denise, se afasta dele, ele está te usando, falou mesmo que eu, para fingir que está com você. Aí a minha filha falou assim: mãe, tá todo mundo falando isso. Só que ele, para minha filha, ele passava uma coisa assim de ser muito bonzinho. Aí minha filha fez
bloqueou ele. Aí ele começou a mandar mensagem, pelo amor de Deus, me desbloqueia, eu preciso ouvir sua voz, eu estou apaixonado, não sei o quê. Tá tudo no celular dela e tá tudo com a polícia. Eu estou apaixonada. Ela, Marcelo, meu relacionamento com você é só profissional, Marcelo. Não tira isso da tua cabeça. Aí, nisso, ele procurou a mulher, ou a mulher procurou ele, eles fizeram as pazes. Aí, quando ele viu mesmo que não ia rolar nada com a minha filha, ele partiu para mostrar quem ele era de verdade. Aí foi onde começou a perseguição, as ofensas. Aí ele criou uma dívida louca na cabeça dele e botou essa mulher. Aí depois eu fui descobrir que ele tem 6 passagens por estelionato, que não deu em nada. Não, Pessoa, estelionato, ninguém paga por estelionato é, ele tem 6 Caríssimo. passagens. 6 passagens. Pessoas me mandaram até para a polícia, tá? Que para ser investigada a imobiliária dele. Aí um moço me mandou que ele se passou por corretor e deu um golpe nele de 25 mil. Tudo isso a gente descobre depois do assassinato, né? Aí ela se afastou, aí ele começou. Aí ele foi, colocou a mulher junto para cobrar uma tal dívida que ele nunca apresentou nenhuma nota fiscal, nenhum papel, nenhum comprovante, nada. E aí, por isso que eu falo, os dois, eles têm uma... Aí, a que assassinou minha filha é nora dele. O marido dela, que é filho dele, os 2 filhos mais velhos dele, estão presos por tráfico. Então, ali, assim, houve um conluio de levar minha filha a um estado que ela acreditasse realmente que havia uma dívida absurda para ele conseguir alguma coisa, porque agora que ela morreu é que eu estou vendo que não há provas, nada disso. O pedreiro desmentiu ele lá, levou provas. Então, deixa eu ver só se eu entendi nesse resumo. A sua filha, então, vai naquele bar da amiga dela, o Marcelo a vê, tenta para proximidade, marca uma consulta, vai lá e faz fio, faz botox, isso, aquilo. Como ele começa a se apresentar como uma pessoa gentil, uma pessoa poderosa, uma pessoa agradável, como uma amizade. Ela não via nele de maneira nenhuma uma paquera, mas ele ali já estava cercando ela. Quando ela perde a casa em função da dona da clínica querer vender, uma outra pessoa oferece um prédio que está meio ruim, uma sala comercial, e ele diz para se mostrar galanteador: olha, eu te ajudo, eu tenho uma loja de construção, tenho um pedreiro da minha confiança para fazer essa reforma e deixar tudo melhor, mais bonitinho. Aí ela Exatamente. pega, ela topa, o pedreiro ela paga, e a Exatamente. sensação que se tinha é que, ou material de construção ela paga, não sei, ela estava pagando essa reforma e ele dando ar de que ele que estava bancando tudo aquilo. Desse jeito. Aí Você tá... ela, quando ela segue, vocês continuam numa relação, ele convida vocês para jantar. Nesse jantar ele se revela para você como: a mulher tem que ser do jeito que eu quero, ou então não vai ser do jeito que eu quero. Tem que ser, eu pego a mulher como eu quiser. Ele se revela para sua filha, que é apaixonado, sua filha bloqueia ele, eu acho que no Instagram, alguma coisa assim, ele persegue ela, manda mensagem, WhatsApp. no WhatsApp ele manda mensagem: eu te quero, eu sou apaixonado, me desbloqueia. A sua filha renega e rejeita ele, ali ele volta com a ex-mulher dele, e os dois começam a criar uma cobrança de uma dívida que seria em função da reforma da clínica. Isso. Se você não quiser pagar, a sensação que eu tenho, não estou dizendo que seja isso, mas se você não quiser pagar com dinheiro, você pode me pagar com sexo. Exatamente. E a sua filha, a Denise, ela passa a acreditar que ela tem essa dívida, é isso? Porque o pedreiro nunca desmentiu ele. Só quando ela morreu e a polícia foi lá e intimou o pedreiro. Ele tinha um número, essa dívida? Então, a, a, a dívida, assim, começou num valor. Quando a polícia mandou para o Ministério Público, já estava em 30 mil. Aí o meu filho ainda leu e ainda falou assim: meu Deus, a dívida está correndo juros. Ninguém sabe o valor dessa dívida. Não, porque para Eu não saber se sei. ele estava falando: olha, me paga 30 mil e eu encerro o assunto. Não. Então, o que acontece? Deixa eu explicar uma outra. Lá no cemitério, uma amiga da minha filha, ela é advogada, ela entrou em contato com
com a imprensa, porque eu fiquei muito perdida. E aí, até então, minha filha achava que devia a ele. Por quê? Quem podia ter falado a verdade nessa história toda seria o pedreiro. Denise, ó, o material, ele só está te cantando, querendo ser não sei o quê. O material, ele não está mandando nada. Depois que ela morreu, foi que ele falou a verdade. Ó, ele nunca mandou nada. O material que vinha era dela. Porque até então, todo mundo estava acreditando que ele estava injetando dinheiro na obra. E aí, o material de construção que ela pegava, que ela comprava, é tudo da paciente dela, ex-paciente dela, que me deu as notas e falou: Denise, precisar das notas da compra dela, eu tenho. Algumas eu achei no carro dela, da Chatuba, e algumas eu achei. E ela falou: se precisar das notas antigas das compras dela, eu tenho. Cartão de crédito que ela pediu para o ex-sócio dela passar na loja dessa amiga, 5 mil, tudo eu tenho. Quem poderia ter falado para minha filha, é mentira, ele nunca mandou nada. Era o Ele só tá pedreiro na época, mas ele só fala agora depois do crime. só depois. Aí você me falou assim que a mulher do Marcelo, a Lívia, começou a mandar mensagens com fotos de armas, porque eles começam a ameaçar a Denise, é isso? Isso. Aí ela mandava. Aí depois eu descobri que ela é envolvida com drogas e que ela mandava áudio, até então eu não sabia, ela mandava áudio de homens ameaçando minha filha. Ó, quem vai cobrar não vai ser a Lívia, não. A gente que vai aí te cobrar. E aí a minha filha foi entrando num estado de pavor. Aí depois eu fui entender que não era da onde vinham esses áudios. De Aí a onde Lívia vinham? mandou foto de arma. Oi? De onde vinham os áudios? Aparentemente, da onde ela frequentava, é que eu não posso falar, Ela, porque a Lívia, tudo. né? Então tá, então não fala. Mas tem um É. lugar ali que a Lívia conseguia esses áudios. E ela mandava foto de arma. A Denise chegou a te contar isso e falar: mãe, olha o que está acontecendo? Então, da arma não, mas para a polícia ela mandou tudo. Porque ela vai para. Você sabia Eu que fui a sua com filha ela. estava sendo perseguida? Não. Sabia, mas não no nível que eu descobri depois que ela foi morta. Tá. Que ela, como eu te falei, ela tentava não passar. Ficou todo mundo impressionado. Por que não sei se ele conseguiu intimidar ela num nível que ela ficava trancada aqui no quarto. Ela falava: mãe, tô com medo de sair, tu vai comigo? Como eu sempre trabalhei com ela, eu falei: claro, trabalho com você. Ela, ela não falou pro irmão, que é policial. O ex-noivo dela é policial, ela não contou. Aí ela pediu só pro meu filho: me leva na delegacia. Aí a gente foi na 52, 15 dias antes. Ela abriu um registro, pediu uma medida protetiva que fosse pelo menos para intimidar ele. Foi negada, porque ele falou: medida protetiva, você deu um beijo nele? Ela: não. Alguma coisa? Não. Medida protetiva é só se tiver alguma coisa. Uma Maria da Penha da vida. Não sei. Mas, enfim. Aí ela chorou lá, ela falou assim: eu estou apavorada, eles estão me perseguindo, ele e a mulher. Aí ele falou, deu um WhatsApp, que eu não sei se é da delegacia, e falou: manda todas as provas para mim. Aí ele fazia essa Lívia, ele fazia não, ele filmava essa Lívia se masturbando e mandava para o WhatsApp da minha filha, direto assim para falar com a Lívia. Só que como a Catarina foi paga para matar minha filha, a Catarina corre de uma maneira assim: Roberto, foi tudo tão rápido, foi tudo tão bem esquematizado, foi tudo tão que eles conseguiram fazer a gente não enxergar quem realmente estava armado. Ela enfia a faca no pescoço da minha filha e volta para enfiar na minha barriga. Quem é esse delegado que soltou eles? Por que soltou eles? Porque já vai fazer 6 meses e eles nem respondem minha mensagem, entendeu?